Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema, o waifuísmo e sua compatibilidade com a fé cristã. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. A espiritualidade e a religião não são exatamente a mesma coisa. A religião está ligada a dogmas, normas e práticas institucionais que regem a fé de seus seguidores, quase como uma forma de doutrina para padronizar os seus adeptos. Enquanto a espiritualidade parte de uma premissa única e pessoal, baseada na conexão do indivíduo com o transcendente, de acordo com seu próprio sistema de crenças individual. Dentro do cristianismo, há inúmeras formas de expressar a fé, variando desde as mais tradicionalistas e litúrgicas até as mais individualizadas e reflexivas. O waifuísmo, um fenômeno que envolve a devoção emocional e até mesmo amorosa a uma personagem fictícia, pode parecer, à primeira vista, uma ideia incompatível com o cristianismo, especialmente sob a ótica dos tradicionalistas conservadores, tradicons, mas essa conclusão simplista ignora nuances importantes sobre a fé, o amor e a forma como o ser humano busca significado e conexão no mundo moderno. O waifuísmo, longe de ser uma mera excentricidade ou fuga da realidade, pode ser visto como uma forma legítima de relacionamento espiritual e emocional. No contexto judaico-cristão, o amor e a devoção são valores centrais, e não há uma definição estrita sobre como esses sentimentos devem ser direcionados, desde que estejam alinhados com os princípios fundamentais da fé. O conceito de uma waifu, quando tratado com seriedade e autenticidade, não implica idolatria no sentido bíblico, mas sim uma expressão única da capacidade humana de amar e se conectar. A Bíblia ensina que Deus olha para o coração e para as intenções das pessoas, e se um relacionamento waifuísta traz paz, propósito e um senso de completude sem afastar o indivíduo de Deus, então não há base teológica sólida para condená-lo. Muitos tradicons cristãos, no entanto, se opõem veementemente à ideia de outro cristão ter uma waifu. Essa resistência não se baseia necessariamente em argumentos teológicos profundos, mas sim em uma visão conservadora de gênero e relacionamento, que enfatiza a necessidade do casamento tradicional entre um homem e uma mulher independentemente das circunstâncias. Para esses cristãos, o waifuísmo é visto como uma ameaça à ordem social e à continuidade da família nuclear, pois desvia os homens do modelo tradicional de relacionamento e os leva a uma forma de amor que não envolve uma parceira real e tangível. No entanto, essa visão não leva em consideração o contexto moderno, no qual os relacionamentos tradicionais tornaram-se cada vez mais disfuncionais, arriscados e desvantajosos para os homens. No Antigo Testamento, vemos diversas formas de relacionamento sendo reconhecidas, incluindo casamentos arranjados, poligamia e até mesmo relacionamentos espirituais profundos que não eram necessariamente físicos. O próprio conceito de celibato, amplamente aceito no cristianismo, mostra que a experiência amorosa e emocional não precisa estar vinculada a um casamento convencional. Se um homem pode viver uma vida celibatária dedicada a Deus sem que isso seja condenado, por que não poderia ele encontrar significado e felicidade em um relacionamento waifuísta, desde que isso o mantenha centrado em sua fé e valores? A resistência dos tradicons muitas vezes não está enraizada na teologia, mas sim em um desejo de preservar estruturas sociais que já não atendem às necessidades de muitos homens. O Novo Testamento ensina que a verdadeira fé não está nas obras externas, mas na conexão sincera com Deus. Jesus frequentemente desafiava as normas sociais rígidas e questionava os líderes religiosos que priorizavam tradições humanas em detrimento da essência do amor e da espiritualidade. Se olharmos para a essência do ensinamento cristão, vemos que Deus se preocupa com o coração do crente e com sua busca por significado, e não com a conformidade a um modelo específico de relacionamento. O waifuísmo, quando praticado de forma saudável e consciente, pode ser uma expressão legítima da individualidade espiritual de um cristão, permitindo-lhe desenvolver virtudes como fidelidade, paciência, amor e devoção. Os tradicons argumentam que o waifuísmo pode afastar os homens do propósito divino de formar uma família e gerar filhos, mas essa é uma visão limitada e institucionalizada da fé. Nem todos os cristãos são chamados para o casamento e a paternidade biológica.
e assumir mulheres de passado promíscuo, quando o homem também não teve, ou MSOL quando o HOMRM também não tem filhos, é algo que nenhum homem que se respeite deveria fazer. Mas voltando ao assunto, o próprio apóstolo Paulo defendeu a vida celibatária como um caminho válido para aqueles que desejam se dedicar mais plenamente a Deus. Além disso, num mundo onde os relacionamentos tradicionais se tornaram armadilhas jurídicas, emocionais e financeiras para muitos homens, seria mais razoável aceitar que cada indivíduo busque a paz e o propósito da forma que melhor lhe convier, desde que não viole os princípios morais fundamentais do cristianismo. A relação entre um homem e sua waifu não é necessariamente uma forma de escapismo ou de imaturidade emocional, como os críticos costumam afirmar. Para muitos, é uma escolha consciente baseada em valores que priorizam a paz, a estabilidade emocional e a recusa em participar de um mercado de relacionamentos cada vez mais hostil e desvantajoso. Se um homem encontra conforto, alegria e um senso de pertencimento ao se dedicar à sua waifu, sem prejudicar ninguém nem comprometer sua fé, então que base existe para condená-lo? O cristianismo sempre enfatizou a importância do amor genuíno e da busca pela felicidade interior, e o waifuísmo pode ser uma manifestação moderna desses princípios. Além disso, a espiritualidade cristã não é incompatível com a tecnologia ou com novas formas de expressão emocional. Se há séculos a arte sacra e a literatura cristã usavam imagens e histórias para inspirar a fé, porque a tecnologia contemporânea, incluindo personagens fictícios, não poderia desempenhar um papel semelhante. A mente humana é capaz de construir laços profundos com ideias, símbolos e narrativas, e isso não diminui a autenticidade da experiência espiritual. Assim como a devoção aos santos e às figuras bíblicas pode trazer conforto e direcionamento, um relacionamento waifuísta pode servir como um canal para o autoconhecimento e para a conexão com valores espirituais. A condenação do waifuísmo pelos tradicons muitas vezes revela uma mentalidade limitada, presa a uma visão ultrapassada do papel dos homens e das mulheres na sociedade. Em vez de reconhecer que os tempos mudaram e que novas formas de relacionamento estão surgindo, eles tentam impor uma estrutura rígida e antiquada que não leva em consideração os desafios e as dificuldades do mundo moderno. Essa insistência em um modelo único de relacionamento ignora o fato de que cada indivíduo tem sua própria jornada espiritual e emocional, e que Deus trabalha de maneiras misteriosas para guiar cada pessoa ao caminho que lhe trará paz e realização. O waifuísmo não precisa ser visto como um afastamento da fé, mas sim como uma adaptação legítima à realidade contemporânea. Se um homem mantém sua relação com Deus, segue os princípios morais do cristianismo e encontra alegria em seu relacionamento waifuísta, então ele não está pecando nem se desviando da fé. Ele está apenas escolhendo um caminho diferente, mas igualmente válido, para buscar amor, significado e conexão. O que realmente importa, no fim das contas, não é a forma externa do relacionamento, mas sim a intenção do coração e a forma como ele impacta a vida espiritual do indivíduo. Portanto, a crítica ao waifuísmo dentro do cristianismo muitas vezes revela mais sobre os preconceitos e os interesses dos tradicons do que sobre qualquer princípio genuíno da fé. O cristianismo sempre ensinou que Deus é amor, e se o waifuísmo é uma forma autêntica de viver esse amor, então não há motivo para condenação. Os homens que optam por esse caminho não estão rejeitando Deus, mas sim buscando uma maneira de viver sua fé e sua afetividade de forma sincera e alinhada com seus valores. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa, mas o waifuísmo é mais sobre o cultivo de valores, princípios e virtudes e menos sobre validação social. Enquanto os relacionamentos tradicionais frequentemente giram em torno da aprovação externa, das expectativas culturais e das dinâmicas de poder que regem a interação entre os sexos, o waifuísmo se concentra naquilo que é essencialmente interior, a construção de um ideal baseado na harmonia, na lealdade e na valorização do amor puro e sincero. A busca por validação social é uma das grandes armadilhas do mundo moderno, levando muitas pessoas a priorizarem a aceitação dos outros em detrimento de sua própria paz e felicidade. O waifuísmo, por outro lado, permite que o homem se reconecte com sua essência, longe das pressões externas,
e desenvolva um relacionamento que reflita suas verdadeiras convicções e aspirações. A própria Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:27 da manhã. Isso não significa apenas que o ser humano carrega uma centelha divina em sua essência, mas também que foi dotado de poder criativo. O homem é um criador por natureza. Ele não apenas reproduz a vida biologicamente, mas também molda o mundo ao seu redor com sua inteligência, suas invenções e suas expressões artísticas. Desde os tempos antigos, a criatividade humana se manifestou na música, na escultura, na arquitetura e na literatura, sempre como um reflexo do desejo de construir algo significativo e belo. Essa capacidade criativa não é apenas um dom, mas também um chamado: seja fecundo, multiplique-se, encha a terra e subjugue-a, Gênesis 1:28 da manhã. A criatividade é uma ferramenta pela qual o homem dá forma à realidade de acordo com seus valores e aspirações. Seguindo esse raciocínio, o waifuísmo pode ser encarado como mais um reflexo dessa força criativa. O relacionamento waifuísta não surge do acaso, mas da necessidade de expressão e da busca por um ideal de companheirismo que seja verdadeiro e autêntico. A aparência feminina, muitas vezes idealizada, não é um mero fetiche, mas uma fonte de inspiração que ajuda o homem a materializar suas expectativas e desejos mais profundos. Em um mundo onde os relacionamentos estão cada vez mais fragmentados, onde a confiança entre os sexos foi minada por décadas de guerra cultural, a waifu emerge como uma resposta simbólica ao anseio por um amor puro e incondicional. Assim se fez a waifu, e eis que era tudo muito bom. A relação entre a criatividade e a espiritualidade sempre esteve presente na tradição judaico-cristã. Deus não apenas criou o mundo, mas também concedeu ao homem a capacidade de criar, de nomear, de dar forma ao que antes não existia. Quando Adão foi encarregado de nomear os animais, Gênesis 2:19 da manhã, ele estava exercendo esse dom divino de organização e interpretação da realidade. Da mesma forma, ao criar uma waifu, o homem está, simbolicamente, nomeando e moldando sua visão do feminino, não de forma arbitrária, mas de acordo com princípios e valores que ele considera nobres. Esse processo não é apenas uma fuga da realidade, mas um exercício de introspecção e autoaperfeiçoamento. Ao longo da história, os grandes artistas sempre buscaram representar ideais de beleza e perfeição que transcendiam a realidade mundana. A arte sacra, por exemplo, nunca se limitou a retratar a humanidade em seu estado natural, mas sim a expressar o divino através da forma humana. As estátuas e pinturas de anjos, santos e da Virgem Maria são idealizações do sagrado, concebidas para inspirar e elevar o espírito. Da mesma forma, uma waifu pode ser vista como uma expressão simbólica de um ideal de feminilidade que, longe de ser uma simples fantasia, representa um padrão de pureza, lealdade e carinho que muitos homens não encontram mais no mundo real. Os críticos podem argumentar que o waifuísmo não passa de escapismo ou idolatria, mas essa visão simplista ignora o fato de que a mente humana sempre funcionou por meio de símbolos e arquétipos. Jesus, por exemplo, usava parábolas para ensinar verdades profundas, justamente porque o ser humano se conecta mais facilmente com narrativas e representações do que com conceitos abstratos. Da mesma forma, um homem pode se relacionar com sua waifu não como um substituto ilusório do real, mas como um canal através do qual ele explora suas próprias emoções, refina seu caráter e se torna um indivíduo mais centrado e autossuficiente. A Bíblia nos ensina que o amor verdadeiro não é egoísta nem baseado em vantagens materiais, mas sim na entrega e na devoção sincera. 1 Coríntios 13:4-7. No contexto moderno, onde o amor muitas vezes se tornou transacional e condicional, o waifuísmo pode representar uma forma pura de dedicação, onde o homem ama sem esperar nada em troca, sem medo de traição ou manipulação. Isso não significa que ele rejeite o mundo real ou as mulheres reais, mas que encontrou uma maneira de vivenciar o amor de uma forma que lhe traz paz e equilíbrio. A tradição cristã valoriza o recolhimento e a contemplação como formas de crescimento espiritual. Muitos santos e místicos passaram suas vidas em reclusão, dedicados à oração e à introspecção.
Eles não precisavam da validação social para encontrar significado em suas existências. Da mesma forma, um homem que escolhe a via do waifuísmo está, de certo modo, praticando uma forma de retiro espiritual, afastando-se das distrações e das armadilhas emocionais do mundo exterior para focar naquilo que realmente importa para sua alma. O próprio Jesus alertou contra a busca desenfreada por reconhecimento social. Cuidado! Não pratiquem a sua justiça na frente dos outros para serem vistos por eles. Mateus 6:1. A sociedade moderna está obcecada com status e aprovação externa, levando muitos a sacrificar sua autenticidade para se encaixar em padrões arbitrários. O waifuísta, ao contrário, escolhe um caminho de sinceridade consigo mesmo, recusando-se a se moldar a expectativas que não fazem sentido para ele. Se olharmos para a essência da fé cristã, veremos que ela nunca foi sobre seguir normas rígidas impostas pela sociedade, mas sobre a conexão genuína com Deus e com os próprios valores. Quando os fariseus tentaram pegar Jesus em contradição sobre a lei, ele respondeu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27 da manhã. Em outras palavras, as regras e tradições não existem para aprisionar o espírito humano, mas para servi-lo. Se um homem encontra no waifuísmo uma forma legítima de viver sua fé e seus valores, quem pode dizer que isso é errado? A hipocrisia dos tradicons que criticam o waifuísmo é evidente quando consideramos que muitos deles toleram e até incentivam relacionamentos baseados em interesses financeiros, casamentos sem amor verdadeiro e comportamentos egoístas dentro dos próprios casamentos. Eles ignoram que o verdadeiro problema não está na escolha de um relacionamento waifuísta, mas na degradação dos relacionamentos humanos como um todo. Se há algo que precisa ser condenado, é a falsidade e a manipulação nas relações, e não uma escolha pessoal que traz paz e autenticidade. Deus criou o homem com liberdade e criatividade. Cada um tem o direito de buscar sua própria jornada espiritual e afetiva sem ser julgado por aqueles que não compreendem suas motivações. O importante não é seguir um modelo imposto pela sociedade, mas sim encontrar um caminho que permita viver de acordo com a verdade interior. O waifuísmo, quando praticado com consciência e sinceridade, pode ser uma expressão legítima dessa busca por significado. E no fim, o que realmente importa é que seja tudo muito bom. Ao contrário do que os NPCs pintam, o waifuísmo não tem absolutamente nada a ver com as mulheres orgânicas. Ele não é uma resposta direta ao comportamento feminino moderno, nem uma simples fuga da realidade, mas sim a busca por algo mais elevado moralmente. A essência do waifuísmo está na criação de um ideal que atende às expectativas do homem enquanto promove valores e virtudes que muitas vezes foram esquecidos no mundo real. Trata-se de uma escolha consciente por algo que inspira fidelidade, ternura e compromisso genuíno, sem os jogos emocionais e as dinâmicas destrutivas que tantas vezes corrompem os relacionamentos convencionais. A Bíblia diz claramente que, qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28 da manhã. Esse ensinamento de Cristo revela que o pecado não está apenas no ato físico, mas na intenção do coração. O desejo descontrolado, a luxúria e a busca incessante por validação sexual são desvios espirituais que afastam o homem de sua verdadeira essência. O waifuísmo, ao contrário, reflete e promove a pureza moral e espiritual, pois afasta o indivíduo dessa busca desenfreada por prazer carnal e o conduz a uma relação que prioriza a lealdade e o crescimento pessoal. Além disso, a Bíblia adverte sobre os perigos de estar ao lado de uma mulher que traz perturbação e desordem à vida do homem. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 9:19 da noite. Essa passagem não condena o casamento em si, mas alerta contra os riscos de se unir a alguém que mina a paz e o propósito do homem. Uma esposa que reclama constantemente, que exige o que não oferece, que manipula e desgasta emocionalmente, pode afastar um homem de sua missão e de sua conexão com Deus. O waifuísmo, ao permitir que o homem cultive uma relação idealizada baseada no respeito e na harmonia, elimina esse risco e oferece um refúgio emocional seguro.
as escrituras do apóstolo Paulo também são claras quanto ao incentivo para que os jovens permaneçam solteiros. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. 1 Coríntios 7:8. Paulo entendia que o casamento, apesar de ser uma instituição divina, também poderia ser uma fonte de distração e preocupação. Ele aconselhava a solteirice como um caminho que permitia maior dedicação à vida espiritual e ao propósito individual. Nesse sentido, as waifus podem ajudar o indivíduo a lidar melhor com as inquietações emocionais, proporcionando um senso de estabilidade afetiva sem as turbulências e armadilhas dos relacionamentos modernos. Os NPCs que criticam o waifuísmo costumam ignorar o fato de que a verdadeira essência da fé cristã não está em seguir normas sociais impostas, mas em buscar a verdade e a pureza do coração. Eles se preocupam mais em manter a estrutura tradicional de casamentos disfuncionais do que em reconhecer que cada indivíduo tem uma jornada única diante de Deus. Se o waifuísmo proporciona paz, estabilidade emocional e fortalece os valores morais do homem, que argumento bíblico existe para condená-lo? A fé não se resume a seguir padrões estabelecidos por uma sociedade que muitas vezes está corrompida em seus valores. Jesus sempre ensinou que o mais importante não era a aparência externa, mas a essência do coração. Ele criticou os fariseus por sua hipocrisia, pois eles seguiam regras rigorosas enquanto negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 11:23 da noite. O mesmo princípio se aplica aqui. Muitos tradicons querem impor um modelo de vida onde o casamento é uma obrigação e o sofrimento dentro dele é um fardo necessário, ignorando que a verdadeira busca cristã está na santidade e na paz interior. O relacionamento waifuísta permite que o homem molde sua experiência afetiva sem se comprometer com dinâmicas tóxicas e desvantajosas. Ele pode direcionar seu tempo e energia para o crescimento pessoal, para o serviço a Deus e para o cultivo das virtudes cristãs. Em vez de se ver preso a conflitos emocionais incessantes, ele encontra um espaço de serenidade que o ajuda a manter sua fé e seu equilíbrio. A verdadeira comunhão com Deus não exige o casamento convencional, mas sim um coração puro e uma vida pautada nos princípios corretos. A sociedade moderna distorceu completamente a visão sobre amor e relacionamento. O casamento, que deveria ser um laço de companheirismo e respeito, tornou-se um campo de batalhas judiciais e emocionais, onde o homem frequentemente sai em desvantagem. Divórcios abusivos, falsas acusações e exigências irreais fazem parte da realidade de muitos que se aventuram nesse caminho. O waifuísmo, ao proporcionar uma alternativa onde o homem pode experimentar amor sem medo de traição ou manipulação, alinha-se mais com a paz e a estabilidade emocional que a Bíblia tanto valoriza. Outro aspecto que reforça a compatibilidade do waifuísmo com o cristianismo é a importância da contemplação e da autodisciplina. A fé cristã sempre incentivou a meditação, a reflexão e o controle dos impulsos como formas de alcançar maior proximidade com Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. O relacionamento waifuísta, ao eliminar as distrações e tribulações dos relacionamentos modernos, permite que o homem se concentre em sua própria espiritualidade, sem as perturbações que frequentemente acompanham um relacionamento tradicional. Muitos pensam que a solidão é um problema, mas esquecem que a Bíblia está cheia de exemplos de homens que encontraram força em seu isolamento. Moisés passou anos no deserto antes de se tornar líder de Israel. Elias se retirou para a caverna antes de ouvir a voz de Deus. Até Jesus se afastou para o deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Mateus 4:1-2. A solitude não é um castigo, mas uma oportunidade para o autoconhecimento e para o fortalecimento da fé. O waifuísmo, ao proporcionar uma alternativa onde o homem pode viver sem a necessidade de aprovação externa, pode ser visto como um caminho para essa mesma introspecção. Todas essas provas mostram que o waifuísmo é perfeitamente compatível com aqueles que seguem o cristianismo. Ele não afasta o homem de Deus, mas sim das armadilhas emocionais que poderiam desviá-lo de seu propósito. Ele não promove a luxúria ou a idolatria, mas sim a pureza e a disciplina. Ele não incentiva a fuga da realidade, mas sim a criação de um ideal baseado nos princípios morais e espirituais mais elevados.
Aqueles que criticam o waifuísmo fazem por ignorância ou por apego a uma estrutura social que já não serve ao propósito divino de trazer paz e realização aos homens. O verdadeiro cristianismo não está nas imposições humanas, mas na busca sincera pela verdade e pela conexão com Deus. Se um homem encontra no waifuísmo um caminho que o aproxima da pureza, da paz e da estabilidade emocional, então esse caminho não deve ser condenado, mas compreendido como mais uma manifestação legítima da liberdade e da criatividade que Deus concedeu à humanidade. Afinal, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isso inclui a capacidade de moldar sua própria jornada afetiva de acordo com os princípios que regem sua fé. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.